Definir vida já é um negócio que não é tão... É complicado. É complicado. E definir vida inteligente aí? E aí? Nossa, daí primeiro você tem que definir o que é inteligente, né? Será que nós somos? O pessoal até brinca, né? Será que nós tem vida inteligente na Terra, né? Então, é difícil, né? Existem várias... E daí eu não sou especialista na área, eu vou arriscar um pouquinho. Mas existem várias definições de inteligência. Ou pelo menos vida evoluída, né? Que o pessoal chama de falar. Pior ainda. Pior ainda, né? É porque evoluída, todos nós somos igualmente evoluídos. A bactéria... isso é legal, né? A bactéria que está aqui debaixo da minha unha, ou eu, somos igualmente evoluídos, porque estamos no planeta ao mesmo tempo, pelo mesmo tempo, e passamos pelos mesmos estágios, e ambos somos igualmente bem adaptados ao ambiente em que vivemos. Estamos aqui, está todo mundo vivo, né? Evoluído, quando a gente usa o termo biológico, é errado dizer quando um é mais complexo que o outro. E mesmo complexo é difícil dizer. É também, né? É difícil. Tem que tomar cuidado com esses termos. Não, o negócio de vida é complicado. Tá vendo, pessoal? O pessoal vai lá me xingar. Tá vendo como é complicado o negócio de vida? Não é fácil, cara. Não é fácil. Então, a gente não pode usar esses termos de senso comum para biologia que dá errado. Mas tem algumas definições de inteligente como sendo um organismo capaz de resolver problemas. Exato. Mas daí muitas coisas se encaixam em resolver também, né? problemas, e aí, né? Bactéria resolve de alguma os forma probleminhas dela ali, né? Então ela tem um certo nível de inteligência, uma bioquímica que permite resolver problemas de fato, ela tem. Mas depois a gente passa para organismos socialmente, que têm uma organização social. E alguns usam isso como uma definição de inteligência também. Entendi. Daí tem as abelhas, tem os vários insetos, né? E temos Formiga, nós também, né? formigas. Aí já seria inteligência. É um tipo de inteligência também. Tem os organismos que têm algum tipo de comunicação, e existem vários níveis de comunicação, das mais básicas, que são as comunicações químicas. Baseadas em feromônios e coisas assim. As mais sofisticadas, que dependem de órgãos sensoriais. Né? Fala, tato e outras. Mas então existem muitas definições aí que precisam ser levadas em conta. O pessoal costuma falar que é alguma civilização que chegou a construir algum equipamento de ondas de rádio, né? Que aí seria um nível de evolução ou de complexidade que já teria passado por tudo isso aí. Por isso que quando o pessoal procura por vida, procuram por sinais, vida inteligente, igual, como a gente fala, né? Procuram por sinais de onda de rádio, né? Porque seria ali o nível que eles, né, adotaram, né? É uma escolha arbitrária, né? Arbitrária, mas, totalmente. Acima de tudo, é uma escolha baseada pragmática naquilo que a gente consegue detectar. Porque Exato. ondas de rádio são fáceis de serem detectadas. Basta que a gente ponha uma antena e a gente vai procurar por sinais disso. É diferente de eu procurar por sinais de organização de formigas extraterrestres. Exato. Como que vai fazer, né? Para detectar a química dela ali, né? É bem mais complicado. É bem mais complicado. Então, ondas de rádio é mais fácil. Por isso, de novo, é uma escolha arbitrária. Tudo que a gente está falando aqui são definições arbitrárias. E quando a gente fala de definições, a gente tem que tomar cuidado. Todas as definições têm limitações. Então, uma vez que eu defino, ao mesmo tempo eu crio uma limitação. Limitou, né? Se eu estou procurando por civilizações capazes de se comunicar por ondas de rádio, talvez eu esteja perdendo aquelas que se comunicam, sei lá, por ondas gravitacionais. Tá, e pronto. Ou sei lá, outra coisa do tipo. Estamos olhando na frequência errada, sintonizando a nossa antena na frequência errada, exato. Né? Pode e ser, qual né? frequência de rádio usar? Né? Tem todo o espectro eletromagnético para ser usado. Não só rádio, mas que vai do visível, infravermelho, ultravioleta, até as ondas de rádio mesmo. Né? Então, todo o espectro eletromagnético está à disposição para comunicação. E ali, nas antenas, você vê que cada vez que eles aumentam um pouquinho ali o range, né, de frequência, a quantidade de dado que chega é muito maior, porque está detectando mais coisa, e vai ficando mais difícil de você encontrar, porque o que eles tentam fazer, né, para quem não sabe, eles tentam detectar algum sinal coerente, né? Porque sinal de ondas de rádio vai vir aí de todo lugar e tal. E o pessoal fica ali tentando buscar alguma coerência. Aí rodam aí vários e vários algoritmos e tal para tentar buscar alguma coerência. Porque na hora que eles veem uma coerência, de novo, né? É uma definição totalmente deles, né? Sim. E aí na hora que vier aquela coerência, opa, detectou. Aí todo mundo vai lembrar aí do filme Contato, né? Por exemplo, né? Que detecta ali aquele sinalzinho coerente. Faz meio sentido isso? Será? O que você...
Faz, Olha, né? faz sentido, porque o universo está cheio de ruído de rádio, né? A gente está falando das explosões das estrelas. Isso. As explosões das estrelas, o movimento dos planetas, as auroras boreais que existem por aí afora, a atividade solar, tudo isso produz sinais de rádio. Então existe um background de rádio por toda parte, mas como você falou, ele não é coerente, né? Então você precisa procurar alguma coisa que seja espacialmente coerente, que esteja vindo de uma região específica do espaço e em um tempo específico com uma certa regularidade. E são esses sinais que a gente procura. Mas como você falou, é uma quantidade de dados gigantesca se você começa a estudar todas as frequências possíveis. Exato. E, na verdade, esse é um dos inícios da computação de nuvem, né? Do cloud computing. Isso. Quando Harvard fez o Set at Home, o programinha que de computação distribuída, que todo mundo instalava em casa. Eu tinha lá em casa. Todo né? mundo, eu tinha também. E a gente recebia um pedacinho do pacotinho de dados para analisar e procurar por esses sinais coerentes e depois ele devolvia. Isso é a base da computação de nuvem que a gente tem hoje. Foi inventada graças à procura de vida extraterrestre. Exato. Por isso que eu falo, procurar é problema, pessoal? Não, não é. Procurem, porque desenvolve várias outras coisas, né? Sim. E aí a gente chega na grande pergunta aí, beleza, então esse negócio, se é evoluída, se é inteligente, é complicado. A gente adota o que a gente conhece, que a gente só conhece a gente, né? Sim. Só conhece a gente. E aí entra daquele negócio assim, né? Será que a gente está aqui por um acaso? Que aquele pessoal fala, né? Será que a vida, essa vida aqui que a gente conhece, inteligente, evoluída, desse âmbito mais, nesse negócio mais amplo, né? Será que é um acaso? O que você acha? Ou será que ela pode ter se repetido as condições aí em vários locais do universo? Depende do que você entende por acaso. Ela surgiu graças... Bom, enquanto a gente não encontrar outros lugares onde tem a vida, é difícil a gente dizer. É difícil a gente falar. É tudo achismo demais. Então a gente tem que tomar cuidado e eu acho que o que eu estou falando é só uma opinião, mas a gente precisa encontrar outras versões de vida para poder dizer isso com certeza. Mas o que eu acho uma vez que a gente atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida aconteça, ela vai acontecer. Eu imagino que ela seja um fenômeno tão natural no universo quanto a formação das estrelas ou a formação dos planetas. Basta que a gente tenha essas condições, ela vai acontecer. Por isso, eu sou favorável a gente continuar procurando por vida nos exoplanetas, continuar procurando por vida no sistema solar, e eu acho que a gente vai encontrar e deve encontrar na próxima década, assim, algum tipo de sinal de vida. Acredito que vida bacteriana ou vida microscópica desse tipo. Que é a vida mais comum que a gente imagina encontrar, que a gente imagina existir no universo. Mas eu acho que ela é realmente um fenômeno natural, comum no universo, mas que depende de vários fatores estarem na condição ideal. Que eu ia chegar... Isso não é óbvio que acontece em qualquer lugar. Exatamente. Porque o que eu falo pro pessoal, por exemplo, o pessoal vai lá e fala assim, eu não acredito, cara, que tem outra vida igual a nossa aí pelo universo, entendeu? Eu falo, numa boa. Como assim? Que você não acredita? Aí eu falo, não, cara, não... Porque eu falo o seguinte, será que a gente, até aproveitar para te dar essa dúvida aí, será que a gente conhece todas as variáveis que tiveram que estar ali, e elas têm que estar todas equilibradas, né? Sim. Porque se tiver, eu brinco, pessoal, se tivesse 2% a mais de oxigênio na nossa atmosfera, ou 2% a mais de nitrogênio, talvez não seria a gente, né? Talvez poderia ser um outro ser, né? Mas será que hoje a gente tem ideia de quais seriam todas as variáveis para a vida humana, para a nossa aqui, que teve que acontecer para a gente estar aqui? Nossa, é pior ainda. É pior, a gente não conhece nem todas as variáveis para as bactérias. Para as bactérias, é isso que eu... Então, é isso mesmo. Assim, a gente não sabe... A gente conhece alguma coisa dos cenários de origem da vida. Existem vários modelos e teorias que dizem sobre esses cenários. Mas a gente não sabe o quão robustas são essas teorias. Ou seja, isso que você falou, quanto que eu posso variar dos parâmetros e obter o mesmo resultado? Isso a gente não sabe. Simplesmente não sabe. Agora você fez uma pergunta ainda mais complicada. Uma vez que surge a vida e eu começo a rodar a história da vida, será que eu consigo dizer quais são os fatores necessários que precisam acontecer para que as ramificações se deem de forma tal a gerar um humanoide lá no final?
Impossível dizer. Impossível. O que a gente entende de evolução é que não é possível predizer os caminhos da evolução. Aí, ó. Não, simplesmente não é possível. A gente não conseguiria, se a gente voltasse no tempo e passasse de novo a história, provavelmente o caminho seria outro. Caminho. Ai. Mesmo que as condições fossem iguais. Porque simplesmente existe um fator de aleatoriedade. Exato. Pode ser, se a gente tem que lembrar que, por exemplo, grande parte dos dinossauros foi extinta lá no KPG, né? Isso. Com a queda do asteroide. Chicxulub lá na Chicxulub, lá no Golfo do México. Grande parte foi extinta, não toda, mas grande parte. E aquilo abriu nicho para os mamíferos proliferarem. Se não tivesse acontecido, talvez o nosso planeta ainda fosse o planeta dos dinossauros, e acabou. E nada de humanos. Se o asteroide tivesse errado, né? Errado um pouquinho, fosse um pouquinho menor, tivesse caído em outro lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, é totalmente sorte. É uma queda, que é o brinco, eu falo que é uma capa. Porque se você pegar o asteroide lá e volta na origem dele, ele está lá no cinturão de asteroide. Sim. Teve alguma coisa que aconteceu, alguma instabilidade que mandou ele para cá. Exato. Se fosse uma coisa menor ou uma coisa maior, ou ele podia ter passado direto, ou ele podia nem ter chegado aqui. Ou extinto a vida do planeta inteira. Inteira, né? Porque ali no KPG foi 75%, né? Sim. Poderia ter sido mais, né? Ou poderia ter sido menos e sobrado aí uns dinossauros maiores, né? Sim. Então é um negócio... É imprevisível. Essa é a lição que a gente tem que tomar de casa. E por isso que é muito difícil a gente dizer que vai existir um humanoide. Como você falou, eu também não acredito que existam humanoides. Eu adoraria, eu sou Star Trekker, né? Uhum. Adoraria explorar outras civilizações, mas eu acho que se a gente um dia for explorar o universo, a gente vai encontrar coisas muito mais estranhas do que homenzinhos verdes ou coisas parecidas.